A ideia desse vídeo, né, é fazer uma introdução, né, mais básica sobre a filosofia, né, para que a gente possa ter uma visão, digamos, mais fundamentada. E primeiramente a questão é o que é filosofia, né? Quando a gente faz essa pergunta, o que é filosofia, a gente de certo modo já entra, né, no próprio âmbito da filosofia. Em primeiro lugar, a gente tem que entender a filosofia como um saber, não apenas como uma ciência, né? Porque aí ela poderia se confundir com algumas ciências particulares, né? Assim como as ciências da natureza, as ciências humanas. A gente diz que a filosofia é um saber porque ela tem uma pretensão de universalidade, ou seja, ela é uma ciência das ciências, uma forma, né, de conhecimento que se amplia, né, que se abre para todas as questões, né, fundamentais da experiência humana. Então a filosofia ela surge, né, num período específico, né, na história, num local específico, né, a Grécia do século VI a.C., mas isso é uma referência que nós temos, né, do ponto de vista da cultura europeia, né, e do Ocidente. Mas se a gente observar de uma forma mais ampla, né, e inclusive de uma forma intercultural, a gente pode entender que a filosofia ela é uma forma, né, de compreender a realidade que está presente em todas as culturas. Então, nesse sentido, a gente pode falar de uma filosofia não no sentido estrito, né, como os gregos pensam, mas no sentido mais amplo, através, né, das várias culturas, né, a gente tem formas, né, de pensamento filosófico, racional, crítico, né, enquanto um saber global, universal. E é isso que a gente vai encontrar no continente africano, né, nas diversas culturas, né, que compõem o continente africano. A gente vai encontrar isso nas Américas, né, inclusive no período pré-colombiano. A gente vai encontrar isso no Oriente e no Extremo Oriente, né, nas diversas formas de pensar, né, e a filosofia, nesse sentido, abarca, né, essa compreensão, né, das questões fundamentais. As questões que dizem respeito ao homem, as questões que dizem respeito ao cosmos, né, ao conhecimento, as questões que dizem respeito aos princípios éticos e morais, as questões estéticas, né, dizem respeito à arte, ao belo, e também as questões das religiões, né, que sentido a gente pode entender a religião enquanto uma forma, né, um saber, né, também, mas uma prática, né, essencialmente. Então a filosofia tem essa pretensão universal de ser uma compreensão radical, né, radical porque vai às raízes, aos fundamentos, nesse sentido também crítica, né, porque ela busca, inclusive, analisar, julgar, né, suas próprias fontes, né, os seus próprios fundamentos, e ampla, né, porque não deixa nada, né, fora do âmbito do questionamento, né, no âmbito da racionalidade. Então, todas as grandes questões, né, da existência humana estão abarcadas pela filosofia. E a filosofia, como a gente também já falou, né, com saber, né, com essa pretensão ampla, ela inclusive fundamenta, né, e discute aquilo que diz respeito às outras ciências, às demais ciências dos campos particulares, né, da experiência humana. Né, tanto as ciências da natureza quanto as ciências humanas, né, ou sociais. E ao contrário das ciências específicas, né, que tem um método experimental, né, como a gente sabe, né, através da física, da biologia, da química, a filosofia tem diversos métodos racionais, né, métodos que não se reduzem apenas à compreensão experimental, né, mas métodos como um método analítico, né, que busca a decomposição, né, das questões, a decomposição do fenômeno, o método dialético, que é um método que busca compreender a realidade enquanto processo, né, enquanto conflito, né, de oposições, um método fenomenológico, né, que é um método que busca apreender as essências que se manifestam nos fenômenos, né, e aí nesse sentido essências que não são meramente representações, mas o próprio ser das coisas. E também um método hermenêutico, né, como um método que busca compreender o sentido do real, né, e não apenas de uma manifestação ou outra, como a linguagem ou a história, mas o sentido enquanto tal. Então a hermenêutica é um dos métodos mais contemporâneos da filosofia. Então a gente tem diversos outros métodos que a gente poderia citar, mas essencialmente esses, né, compõem, digamos, a gama, né, daqueles que são mais conhecidos, né, mais citados, mais referenciados no âmbito da filosofia. E, nesse sentido, a gente pode entender a filosofia como esse grande campo, né, do conhecimento humano, em que as próprias questões que são postas, né, não se reduzem apenas à busca dos porquês, mas também
na própria filosofia se busca responder essas questões. Então a gente tem uma filosofia enquanto pergunta, né, e uma filosofia enquanto resposta, né? Então a produção dos filósofos na história tem essa pretensão não apenas de levantar questões fundamentais, mas tentar respondê-las racionalmente. É isso.